Então, como a gente está no etamine, que o etamine ele tem os buraquinhos, eu não vou me prender nos buraquinhos, eu vou fazer aqui o ponto palestrina. O que eu pensei em fazer aqui nessa parte desse chapéuzinho? Nós vamos fazer um ponto sombra que nós fizemos ontem e que foi pedido pra gente repetir. A gente pode fazer um ponto sombra, porque eu vou buscar pontos aqui. Como que eu decido os pontos aqui? Eu decido os pontos que são mais de superfície. Por quê? Porque é um pano de copa, um pano de prato, que às vezes você pode cobrir alguma coisa, uma torta, aquele bolo maravilhoso, né, domingão, né, hoje não rolou bolo aqui, mas sempre rola, né, um bolo, uma torta, e aí você acaba cobrindo um pouquinho, ou, né, deixando mais bonitinho ali para você tomar o seu café da tarde, e aí você pode usar para esse pano para isso, né? Então, eu vou trabalhar com pontos de superfície, mesmo que você vá bordar para fazer uso do pano, né, que a gente sabe que a gente quando vê, né, o marido pondo a mão ali, você fala, ai, não, meu pano não pega, não enxuga a mão nele. Aí o marido fala assim, ué, mas o pano não é para se enxugar as mãos? Ou a louça? Alguns são, outros a gente deixa mais como decoração mesmo, né, para ficar mais bonito na cozinha. Então, a gente vai pensar em pontos que sejam mais de contorno e mais na superfície mesmo, ok? Então, eu pensei aqui no palestrina, que nós estamos fazendo aqui, como o chapeuzinho branco, né? Cozinha, né? E eu pretendo fechar só essa parte, algumas partes a gente vai fechar, e o ponto sombra ele ajuda nisso, porque o avesso vai ficar limpo. A gente vai ter o avesso à mostra, e aí a gente não vai cobrir esse avesso, né? Então a gente tem que se preocupar com o avesso, deixar sem nós, né? Deixar bem preso. Eu fiz um alinhavo ali para prender e fica bem legal. Então, olha, tenho uma leve curvinha aqui, eu já peguei na parte que já não está mais no etamine, está na parte aqui de cima. Pronto, ó, terminei. Então, vamos lá pro avesso, que a mola tá bem aqui, ó, deixa eu tirar essa mola, pra eu poder arrematar. Tá vendo, ó, como ficou bem discreto o avesso? E é essa a nossa intenção mesmo, de que fique bem discreto, que não apareça muito, porque é um pano, né, de copa, um pano de prato. Mais chique falar copa, né? Então, eu vou arrematar aqui, olha. Só que como é um pano que com certeza, né, vai para uma máquina e tudo, você precisa ter certeza de que vai esconder bem essa linha e não vai utilizar nó. Tá vendo que eu virei aqui, ó? Então, eu vou dar um pontinho e tô pondo pra dentro. E eu sei que não está aparecendo aqui porque a gente tem o preenchimento com o ponto palestrina, né? E aí eu consigo, se você ainda ficar com receio, é só voltar um pouquinho aqui dentro assim, olha, e perder a linha aqui dentro, ó. Isso aqui não solta, só se você cortar. Aí pode colocar na máquina. Então aqui eu prendi a minha linha, tá vendo? Eu prendi só a linha. Então vamos começar a fazer o ponto sombra invertido, ok? Ah, tem problema que pegou o buraquinho? Não, não tem problema. Olha, a gente vai fazer pequenininho para que fique bem fechadinho. Então, eu venho aqui, tenho um monte de linha aqui ainda, mas eu vou depois dar um contorno aqui desse chapeuzinho com um ponto atrás, alguma coisa assim.
Aqui tá vendo? Aí vai fechar esse desfiadinho da ponta da linha, né? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, pra não ficar buraco, porque a gente já tá no etamine, ó, você dá uma lascadinha aqui, olha. Dá uma lascadinha no tecido, ó, aqui por cima da linha, assim ele fecha aquela abertura que deu, ok? Porque o etamine, normalmente, a gente faz trabalhos de bordado que tenham contagem, né? Um ponto cruz, um harnage, um reto, um vagonete, enfim, um oitinho, tantas outras técnicas de contagem, né? Que não é o caso. O bordado livre a gente não conta. O bordado livre a gente trabalha em cima de um risco. Então aqui ficou o alinhavo e eu não vou me preocupar que não ficou tão certinho, porque a gente vai passar um contorno aqui em cima da própria cor, só pra gente fechar. Ah, poderia passar o contorno antes? Eu acho que fica mais legal quando você faz o ponto e depois você vem com o contorno. Aí não pode crescer muito o ponto, para que ele fique um pouquinho mais fechado. Tá vendo? Aqui, quando eu tô com esse tipo de tecido, eu tenho que só me preocupar em pegar aqui no meio. Não vou pegar no buraquinho, tá vendo? Ó? Não vou pegar no buraquinho, vou pegar aqui no meio. Daí eu dou uma furadinha, uma lascadinha, pra gente ir fechando. Descer um pouquinho mais aqui. Por isso que eu falo, dá pra bordar em todo tipo de tecido? Dá. Mas tem tecidos que é mais cômodo, o tecido sendo plano, o tecido que não tenha esses buraquinhos, é mais cômodo, né? Um algodão cru, um linho, uma sarja. Eu não bordei ainda em Oxford, tem muita gente que borda, até num percal, né? Um pouquinho mais assim encorpado. Então, facilita bastante o trabalho. Mas dá para bordar, né? Também, tá vendo que eu dou uma lascadinha aqui, ó? Vocês conseguem acompanhar, ó, tá vendo? Eu dou umas lascadinhas aqui para prender um pouco, para não ficar buracos. Apesar de que o tecido tem buracos. Porque é um etamine. Aí, que legal. Então, em todo esse trabalho aqui nosso, que vamos fazer aqui no pano, eu vou ter que sempre furar entre os buraquinhos do etamine. Esse pano aqui tem a barra de etamine. Tem uns panos também onde você coloca para pintura, dá para bordar, porque ele tem o tecido, a trama é bem fechada, próprio para pintura. Então também fica legal você bordar neles. Mas esse aqui eu já tava aqui. Falei, vamos fazer a experiência nele mesmo. Pano de copa, pano de prato. Claro que eu não vou enxugar a louça neste. Ele tem até uns trabalhos aqui, bem bonitinho, do tecido, né? Opa. E aqui, você sabe que o sombra, o avesso fica só uns pontinhos aqui de atrás, né? Então fica bem discreto o avesso, vai ficar bem limpinho, bem arrumadinho, né? Então a gente já se preocupa com isso também, porque vai ficar à mostra esse avesso. Esse avesso aqui eu tenho que caprichar, vai ficar bem bonito. Então eu já não estou dando nós para início, né? E aí eu estou usando uma linha mais grossa.
E eu vou fazer como se eu tivesse saindo aqui por baixo, olha. Pra meio que trançar. Tô pegando praticamente dentro do palestrina. Só pra gente fechar. Ó, tá vendo? Olha que legal, que simpático ficou. E aí eu vou aqui, olha, no próprio tecido aqui, eu já vou voltar. Não precisa necessariamente pegar os mesmos buraquinhos para você fazer o seu ponto atrás. Deixa eu ver se eu não vou pegar a mola. A mola tá bem aqui. E aí você vem e faz o seu ponto atrás para dar um acabamento, né? Lembrando que o ponto sombra eu estou usando invertido, colocando o cruzamento para o lado direito. Aqui ao contrário, tentando pegar um pouquinho em cima, tá vendo que o avesso quase não aparece? Aí eu venho aqui, olha, pego aqui por cima. E aí eu vou pegar aqui por baixo, vamos ver se eu consigo furar ali pra baixo e vou sair aqui. Prendi, vou virar aqui o pano. Eu ainda não pus o bastidor. Vamos ver se eu mostro pra você. Às vezes você pode não ter o bastidor aí. Então, pra você não fazer o seu bordado sem o bastidor, é aquilo que eu falo, a gente tem que deixar o tecido um pouquinho mais esticado e não apertar o ponto. Então, aqui, olha, eu vou fazer um pontinho e vou descer aqui. Como tem aqui o alinhavo, eu vou apertar um pouquinho pra prender. E vou fazer o meu primeiro pontinho e vou descer aqui a minha agulha. Nesse pontinho que eu estou dando aqui, olha, então eu posso até pôr já a minha agulha aqui, deixar ela preparada para passar e puxar, olha. E eu vou começar a minha correntinha pegando somente aqui, ó. Vamos lá. Tanto faz eu começar assim, como eu começar no outro sentido. Vou mostrar já já. Fechei uma correntinha. Olha. E aí eu vou passar dentro da outra, é porque tem o alinhavo aqui, né? Fecho a correntinha aqui e já venho para a outra aqui. Pequena, porque estamos com uma linha mais grossinha. Aí eu venho e passo, vamos com o fundinho da agulha. E fecho. Aí, esse fechar, eu posso trabalhar também a minha correntinha assim, olha. Como eu gosto, pra frente. Dou aqui o pontinho. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ó. Dou aqui o pontinho. Fechei a correntinha, né? Ó, fechei a correntinha. Tanto faz, não tem problema se é da direita para esquerda ou da esquerda para direita. A gente tá só envolvendo. Aí eu venho aqui, fecho e já abro para a próxima. Pego e faço a correntinha. Já vou te mostrar já já o avesso, para você ver que fica bem legal o avesso. Vai parecer que tá costuradinho. Porque nós estamos no etamine. Eu estou sem bastidor, mostrando justamente que você pode até bordar sem o bastidor. Você que não tem ainda, não conseguiu adquirir o seu, né? Você pode fazer sem o bastidor, porém você tem que deixar o tecido bem assentado e não esticar o seu ponto. E aí você vai estar sempre olhando bonitinho para que não você apertando o ponto para que ele não enrugue, tá? Ó.
Eu estou com a linha aqui. Olha o avesso como é que fica. Aí teve uma falhinha aqui, mas isso é normal de acontecer com o etamine, porque o etamine tem essas dificuldades aqui por conta do... Porque você pode perceber, ó, são 4 fiozinhos aqui e 4 fiozinhos aqui. Essa é a torsal, tá? Então, como eu tenho aqui, para fazer, olha, eu poderia vir aqui começar no biquinho e terminar no bico, ou eu posso começar aqui mesmo e terminar aqui? Podemos, vamos lá. Pronto? Ó, vamos ver como é que tá ficando aqui, bonitinho. Vou mostrar já já. E aí, eu não tenho muitas cores da torsal aqui comigo. Vamos lá? Obrigada, professora, por mais essa sala belíssima. Ah, que bonitinho.